estou acostumada a falar. Já, a partir do tempo que trem que aparece, tá lá no meio. Ah, tá bom. Gente, boa tarde. Então nós vamos iniciar, e a Iraci vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médios. Boa tarde. Obsessores. Reunião pública de 21/3/1960. Questão número 249. Obsessor em sinonimia correta quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante, criatura a antipatia com o que nos segue e semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Então nós vamos fazer uma oração. Vamos serenar nosso pensamento, sintonizando com nosso Mestre Jesus. Vamos agradecê-los por estarmos aqui mais uma vez nesta casa, nesse estudo. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas nossas amizades. Que a paz de nosso Mestre nos envolva, nos ilumine, para que essa tarde seja tranquila, que todos nós realmente possamos estudar, entender e pôr em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrar de todo o mal, que assim seja. O Antônio que vai trazer o estudo para nós, né? Hoje nós vamos estudar sobre concentração. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos iniciando o programa do COEM propriamente dito. Não, perdão. A parte teórico-prática. O COEM mesmo começou sábado passado, né, com um estudo sobre espírito. Né? E porque a estrutura do COEM é o seguinte, nós temos reuniões teóricas, que é comandar a aula passada, com estudo em grupo, estudo dirigido, e o painel, e temos reuniões teórico-prática. As teórico-práticas são meia hora de exposição, e no início começa com 5 minutos de parte prática, certo? Então, vai de 2 em 2. As 2 primeiras 5 minutos, depois 10 minutos, 15 minutos e assim por diante. Então, tudo aqui no COEM é gradativo, é progressivo, para não chocar. Porque o duro é quando a gente chega num determinado local, centro espírita, convida você, põe você para participar, já 1 hora, numa reunião de 1 hora, né? Então, como o COEM assim, é muito pedagógico, muito didático, né, Márcia? Márcia é coordenadora, ela sabe. Tudo é gradativo, para que nós possamos ir assimilando tudo devagar, né? E mesmo na parte prática, vejam bem, nós vamos começar hoje com relaxamento, né? A próxima aula, concentração.
As outras duas, prece. E assim vai não crescendo, né? Nós vamos somando os degrauzinhos e vamos galgando essa escada. Certo? E sempre, como já foi pedido, vocês deverão trazer folha de sulfite ou caderno, né? E quem trouxer folha tem que trazer um envelopão, para a gente poder, porque isso aí vai ficar arquivado aqui no Luz e Amor, né? Com caneta, para vocês anotar, para não ficar aquela coisa, né? Vai psicografar, você vai interromper o outro lá, pedir caneta emprestada, pede licença para o espírito, né? Não fica bem, né? Tá certo? Então, nós vamos hoje falar sobre transe mediúnico, né? O Dr. Jorge Andréa, que é um psiquiatra, estudioso, meio espírita, e já está, se ele já não foi, está quase para ir lá de lá. Eu acho que ele deve ter uns 90 anos. Mas é uma das grandes inteligências, autor de muitos livros, muitas obras científicas nessa área, né, científica da doutrina espírita. Ele afirma que o transe mediúnico é um estado alterado de consciência, né? O que é um estado alterado de consciência? Porque nós temos, de início, nós temos o estado de vigília, que é o estado mais simples, né? Que é isso que nós estamos aqui, consciente, vendo tudo, mas nós estamos percebendo com os nossos 5 sentidos. Certo? No estado de vigília nós estamos percebendo com os 5 sentidos. Agora é lógico que a coisa é dinâmica. Eu posso estar aqui conversando com vocês, mas eu também posso perceber outra dimensão. Eu posso sair, desdobrar do meu corpo mesmo, falando, né? E posso ir para outra dimensão, conversar com o espírito conversar comigo. Não é verdade? Então, nós não estamos encarcerados no corpo, porque nós somos espírito, perispírito e a matéria, enquanto encarnados, né? Nós já estudamos isso aí nessas 10 aulas aí do Programa Básico de Doutrina Espírita, o PBDE, né? Foram 10 maravilhosas palestras, 10 maravilhosos estudos que nós tivemos, né? E então nós somos isso aí, enquanto encarnados. Desencarnados, nós somos espírito e perispírito. Na aula passada, a Sueli coordenou o estudo do espírito. Na outra aula teórica, porque são 2 práticas em seguida, né? Depois volta até a teórica. Ela vai estudar sobre o perispírito. Então são os elementos básicos, né? São os elementos básicos. Então o espírito não está encarcerado, nós estamos ligados ao corpo, nós temos a nossa vida aqui no plano encarnado, mas nós não estamos aqui assim, a coisa não é rígida. Então há momentos em que nós podemos dar uma escapadinha. Às vezes é uma escapadinha muito sutil, né? Muito sutil. Como eu disse para vocês, eu posso estar aqui falando e tendo outras percepções, e desdobrar. E também tem os estados alterados mais profundos, né? Como sonambulismo, como êxtase, e o sono fisiológico. O sono fisiológico também vai ser um estado alterado de consciência, um estado
apenas diferente. Mas nós continuamos a ser os mesmos. É que nós somos dinâmicos, né? O ser humano é assim. Certo? Então, vejam bem, houve um pesquisador, porque essa área da consciência é muito pesquisada hoje, porque hoje nós temos a psicologia transpessoal que estuda o espírito. Estuda o espírito. Toda a obra psicológica de Joana de Ângeles é baseada nessa psicologia transpessoal. E ela mesma declara psicologia do espírito. Nós aqui na quinta-feira, às 3h, temos um estudo dessas obras. Quem quiser participar, é livre. Nós já devemos estar na 8ª obra dela. É dentro dessa linha, né? Agora, então tem vários pesquisadores. Um deles, o Kenneth Ring, ele fez uma divisão, né? Uma figura assim de um cone, em que na parte mais estreita, na ponta do cone, fica o estado de vigília. E os outros estados, né? Os outros estados alterados de consciência vão abrindo mais, então o cone também acompanha, né? E o grau máximo é o êxtase. Se nós formos lá no capítulo 8, da segunda parte do Livro dos Espíritos, emancipação da alma. Emancipação da alma. Nós vamos ver lá, vai falar do êxtase. Dizem que a pessoa às vezes visita até outros planetas, né? Então são casos raros. Geralmente são espíritos, né, mais adiantados, mais esclarecidos. Conta-se que o Eurípides Barçanufo estava dando aula, às vezes ele dava ali um cochilinho ali e voltava dizendo que tinha participado de tal coisa em tal lugar, na época lá o Tratado de Versalhes, né? Parece que foi o final de uma das guerras. Qual delas, Márcia? A primeira ou a segunda? Deve ter sido a primeira, né? Então, na época que o magnetismo estava no auge, com Franz Anton Mesmer, que era um alemão, um médico alemão, né? Que já a tese de doutorado dele de medicina já foi sobre magnetismo. Na época ele estudava a influência das marés, tal, e ele se dedicou a vida toda nesse magnetismo. Foi onde criou, e vejam bem, o magnetismo antecedeu, foi no século anterior ao do Espiritismo. O Espiritismo foi século XIX. O magnetismo, ou mesmerismo, ficou até com o nome dele, século XVIII, né? Que foi desde 1733 e parece que ele vai desencarnar em 1815. Kardec tinha 11 anos, né? Mas o Kardec vai ser um praticante do magnetismo durante 35 anos. Ele vai ser praticante, militante mesmo, magnetizador, né? Então eles usavam muito o magnetismo porque a medicina da época era sanguessuga, era sangria, era laxativo, né? Era só essas coisas, atrapalhado. Tirava sangue do cara até o cara morrer. Aí quando morria eles falavam, morreu curado. Branquinho. Né? Virou alma penada.
e chegavam a tirar até 1,5 litro de sangue. Dizem que a gente tem 5 litros, né? Para movimentar a máquina aí. Então, quando ele chega com esse movimento do magnetismo, isso aí foi um sucesso. Os médicos todos usavam, né? Todos usavam. Mas o que eu quero contar é o seguinte, que um dos discípulos dele, Marquês de Pisseguir, mais no fim, ele foi dar passe no camponês, o camponês dormiu. Dormiu, mas começou a falar. Foi aí que nasceu o sonambulismo. Ele dormiu, ficou naquele estado ali, mas conversava, né? A partir de então, o que eles faziam com esse sonambulismo? Na verdade, o sonambúlico lá na época é o médio de hoje. É o médio de hoje. Por quê? Eles conversavam com ele e perguntavam sobre a doença dele ou de outro. Está vendo aí? Não vamos fugir da linha. Estado alterado de consciência que nós estamos falando, né? Estado alterado de consciência. Olha que estado diferente. É verdade? E daí um pouco esse cara que falava, respondia a pergunta ali e tal, falou, eu estou vendo aqui algumas entidades. Aí foi descobrindo o mundo espiritual. Aí, o fulano aqui está falando que é para receitar tal remédio. O problema dele é isso, aquilo, tal. Aí já virou mediunidade. Ele serviu de intermediário. Sonambulismo. Entenderam? Então, o que nós estamos querendo mostrar é o estado alterado de consciência. Que na mediunidade também vai acontecer isso. E aquele pesquisador que eu citei, o Kenneth Ring, ele diz que tem vários estados, né? A partir do estado de vigília, tem o devaneio, tem o próprio sono, tem o êxtase. E ele fala, esse pesquisador que não é espírita, que existe um estado em que as pessoas podem entrar em contato com pessoas que já partiram do outro mundo, da outra dimensão. Então vocês vejam que as pesquisas, né? Kardec elaborou a doutrina espírita, codificou tudo com base em pesquisa. Ele inaugurou o campus de pesquisa dessa área espiritual. Ele foi o primeiro, porque ele usou o método científico, né? Ele usou. Ele tinha um campus de trabalho, um campus de pesquisa. Ele pegava vários médios, vários espíritos, né? A doutrina espírita não saiu de um espírito só, um médium só, um livro só. Não, foram vários médios de vários locais, vários espíritos, e ele ia confrontando, até catalogar direitinho, né? Mas sempre usando o critério de universalidade dos ensinos dos espíritos, sempre checando. Olha que maravilha. Será que a gente faz isso hoje? Né? Porque hoje surgem tantas obras, tantas ideias novas. Será que nós não estamos aí engolindo isso aí sem mastigar? Então nós temos que guardar esse método de Kardec, viu, gente? E hoje a referência é o que ele fez. São as 5 obras básicas. São as referências. Isso é a continuação do que ele fez. Né? Então, surge uma obra nova, vamos ler com um espírito de crítica, análise, confrontar com o que o Kardec deixou. Né? Isso é ciência. Né? Muito bem. Mas então, para que a gente possa proporcionar, favorecer ao
desdobramento, ao desligamento do espírito, para que nós possamos entrar num outro estado alterado de consciência e chegar até o transe mediúnico, nós temos que passar por algumas etapas. Né? É mais ou menos igual no caso da hipnose, que vai relaxando a pessoa, né? Que vai preparando a pessoa tem que se desligar. Mas tudo tem uma técnica, tudo tem uma maneira de fazer. Agora, existe técnica, existem várias técnicas, né? Nós não podemos assim ficar apegado, receitar, essa é infalível, aquela é melhor. Isso vai muito da identidade. Nós temos que nos identificar e, às vezes, até criar o nosso próprio método, né? Para a gente não ficar preso. Né? Não criar, falar, tem que ser daquele jeito lá. Se não for daquele jeito, né? Não é assim a coisa. Certo? Desde que seja baseado no bom senso, na lógica, vamos fazer a coisa com critério, né? Então nós podemos usar qualquer caminho, certo? Basicamente nós temos que relaxar, né? Tanto fisicamente como mentalmente, psiquicamente. Relaxar o corpo. Por quê? Porque às vezes nós ficamos tensos. Fica tenso, né? Em determinados pontos do nosso organismo. Então nós temos que fazer esse relaxamento desde os pés e subindo. É uma técnica. É uma técnica, né? Pode ter outras. Nós vamos hoje exemplificar essa, né? Esse tipo de relaxamento progressivo. Agora, mas, por exemplo, hoje que nós vamos praticar aqui, nós não vamos atingir o transe mediúnico. Hoje o que nós vamos fazer aqui não é para ninguém receber espírito, porque as comunicações ainda não podem dar passividade. Vai chegar um momento, lá para setembro, outubro, que nós vamos chegar no ponto de receber, né? De abrir para receber. Até lá nós vamos estudar, nós vamos caminhar, passar por todas as etapas, né? Para chegar no ponto de proporcionar a passividade que a gente fala, né? A experimentação da conexão mesmo, da sintonia e a comunicação dos espíritos, né? Então, nós temos que nos relaxar fisicamente e psiquicamente, certo? Psiquicamente, às vezes nossa cabeça durante o dia, né? Nós temos vários problemas, várias dificuldades, enfrentamos situações difíceis, tal. E nós, quando vamos para a reunião, nós não podemos ir carregando aquilo. Então nós temos que nos habituarmos a desligar disso, né? A desligar. Então nós vamos serenando. Por isso é que se diz que tem que se preparar para a reunião mediúnica, desde quando se levanta, né? Desde cedo, já amanhecer com o pé direito, né? Fazer leitura, falar, hoje eu tenho reunião, eu tenho que me preparar, hoje fulano lá, eu não vou me irritar com ele vai querer me deixar nervoso, mas eu vou fazer, né? Eu já vou tolerar. Então, nós temos que treinar isso, preparar,
né? Leituras, música ajuda muito, música suave. Chega do serviço, de tarde, né? Cabeça está cheia, toma um banho, deita na cama, relaxa, coloca uma música. Então nós temos que ter esse preparo, certo? Às vezes não dá tempo, eu já chego lá, tá, tudo bem. Mas vamos lá no serviço mesmo, já vamos então asserenar no final do período, ou no caminho, vamos fazer isso no caminho. Não tem problema, não é desculpa. No caminho a gente pode fazer isso. Porque nós podemos meditar andando, trabalhando. Certo? Basta fazer o quê? Concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Se eu estou caminhando, você concentra nos passos, concentra na respiração. Isso é meditação. Certo? Está trabalhando, concentra naquilo que você está fazendo. Certo? Está lá arrumando a cozinha, concentra naquilo, sem desviar o pensamento. Se vier a ideia que vem mesmo, é só você deixar a ideia ir embora e voltar a concentrar ali. Esse treino a gente deve procurar fazer em todo momento. Em todo momento. Isso é meditação. Porque tem várias formas de se meditar. Não é só aquela sentadinha que você vê lá tradicional, né? Posição lá de lótus. Não é só daquele jeito. Porque hoje em dia, nesse mundo de correria, né? Nem dá. Se você for ficar lá 5, 6 horas, né? Aí o bicho já pegou. Né? Então hoje as orientações de meditação são nesse sentido. Você meditar em ação, fazendo. Pode trabalhar, mas é trabalhar a mente também. É não se envolver, porque um dos princípios da meditação é você não se envolver com a ideia. Você vai ficar lá sentadinho e tal, você vai se propor a colocar a mente em silêncio. Só que a hora que surgir um pensamento, você tem que tomar consciência dele, observar, não se envolver, não fazer julgamento, não se culpar, não culpar ninguém, e deixa passar. E meditação é isso. É esse treino. E deixa passar. E vai. Torna a colocar em silêncio. Você vai ficar mais alguns segundinhos, aí vem outra ideia. Você faz a mesma coisa. É paciência. Isso daí dá força. Isso energiza a pessoa. Olha, eu já me curei. Antes de entrar na doutrina espírita, eu estava passando por uma perturbação. Eu era jovem, né? Tinha uns 20 anos. O que me ajudou foi a meditação. E vinha muita ideia de influência. E eu sentava mesmo, olhava assim num ponto fixo, ali ficava. Olha, isso aí que me ajudou. Fora a oração, né? Frequentar, tal, trabalhar. Que também não é só isso, né? Mas então, meus amigos, esse treinamento que nós vamos fazer aqui vai ser rápido, rapidinho, 5 minutinhos, 7, né? Isso no começo vocês podem fazer em casa, porque é bom para tudo. É bom para tudo o relaxamento, né? É uma terapia também. Relaxamento é terapêutico. Tudo aqui
é terapêutico. Relaxamento, oração, irradiação, passe, tudo que nós vamos aprender aqui é terapêutico. Prática do bem, amar, é terapia, né? Certo? Então nós vamos fazer um relaxamento, né? Nós vamos fazer esse relaxamento progressivo, que é o de... Porque para nós abstrairmos das coisas do exterior, né? Colocar a mente em silêncio. Nós vamos ter que colocar a mente em silêncio para favorecer esse transe mediúnico aí. Esse estado alterado de consciência. Uma das coisas básicas é a gente buscar o silêncio e penetrar no silêncio interior. Então, de início, para ajudar, para favorecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer atenção para o nosso corpo. Para o nosso corpo. Quando a gente fala, concentra na respiração. Na verdade, é para você monitorar, para você ter o controle, para você direcionar. É você que está fazendo isso. Porque senão você deixa se levar pelo turbilhão, pelo pensamento, pela ideia negativa que surgiu, e você fica brigando com ela. Vem a lembrança daquele cara que você discutiu, que te magoou. Entenderam? E fica essa briga aí. Né? Então, na hora da reunião, nós vamos aquietar a mente. Então, o treino é esse. Né? É voltar a atenção para o nosso corpo. Se você acompanhar o corpo assim, ou acompanhar a respiração, você já vai desligar do outro. E não é melhor você se concentrar na respiração do que estar deixando fazer ninho aí na cabeça? Não é mesmo? Porque a partir disso, a hora que você atingir o estado, você também você já não precisa concentrar mais é só para startar, é só para alavancar. É só para você dar aquele salto e ficar numa outra. Né? Ficar zen, né? O Livinho. O Livinho já está zen aqui. Ó. Outros estão a 100, outros estão a 1000. Né? Então, nós vamos fazer alguns minutos, né? Pode apagar as luzes. Você pode continuar, né? Então vamos serenar os nossos pensamentos, buscar o silêncio, vamos buscar o silêncio. Vamos começar o relaxamento, procurando sentar numa posição bem confortável, ereta, para facilitar a circulação das energias.
Vamos começar pelos pés, procurar relaxar, sentir os pés, deixando-os bem relaxados, eliminando os pontos de tensão, o tornozelo, as pernas, o joelho. Deixe tudo bem relaxado. As coxas, sentindo o corpo, relaxando. O nosso ventre, que é onde acontece muita descarga do emocional, o chakra gástrico. Deixe bem relaxado. Os ombros, sinta os ombros flexíveis, soltos. Relaxe. Os braços, as mãos, os pulsos. Os músculos do pescoço, onde se encontra o chakra laríngeo, centro de força, da comunicação, do emocional. Subindo para a cabeça, o couro cabeludo. Relaxando tudo, soltando a musculatura, os músculos da face, concentre nos olhos, sorria com os olhos. Vamos agora viajar embalados pela música, confiantes. Você não está sozinha. Seu anjo de guarda está segurando em sua mão. Leva você para outros lugares. Nesse momento, você pode conversar com ele. Aproveite, coloque o seu problema que está te incomodando. Ele é a pessoa credenciada por Jesus para te acompanhar nesta caminhada. Confie nele. Converse, pergunte, coloque. Ele vai te ajudar. Ele é muito amável, é amoroso.
Ele é Jesus perto de nós. Que cada um fique a sós com seu tutor espiritual. São poucos minutos, poucos segundos, mas são valiosíssimos. Agora vamos retornando. Despeçam com um abraço, um beijo carinhoso, um até breve. E agradeçamos a Deus e a Jesus, que disse que não nos deixaria órfãos. Agradeça ao anjo de guarda e a todos os irmãos que nos assistiram neste momento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos mexendo devagarinho com as pernas, com as mãos, abrindo os olhos, devagar, e voltando deste pequeno passeio. Agora, é costume a gente fazer nas reuniões práticas, no final, a gente pergunta o que a pessoa sentiu, o que a pessoa percebeu. E essas sensações e percepções deverão ser anotadas aí no papel. Tá? Se não sentiu nada, não precisa escrever. Né? Mas se teve alguma percepção, qualquer tipo, aí podem anotar. E agora, se alguém quiser falar o que sentiu, se teve alguma percepção, pode falar para a gente. Podemos discutir, trocar ideias. Essas duas primeiras reuniões práticas nós vamos fazer aqui. Aí depois já vai ser dividir em grupos. Viu? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Sentiu bem leve num campo. Sentiu o corpo? Você não sente, né? A gente vai ficando no estado que você não sente o corpo. Né? Alguém mais? Marcinha, que você está escondendo? Passeou?
bom. Igual aqueles bilhetinhos, né? Não fale, escreva. Aqueles bloquinhos. Se não quiser falar, anote aí. Pode falar em outro dia também, né? Tá? Oi? Pode falar. Você sentiu isso? Aí pode ser, por exemplo, pode ser influência dos espíritos, né, que estão aproximando. Porque quando aproxima, às vezes dá taquicardia, pode dar essa falta de ar, pode dar uma dorzinha de cabeça, mas é tudo assim, só naquele momento. Depois você tem que trabalhar, você vai aprender a trabalhar com oração para rechaçar isso, né? Para você, porque isso aí não é seu, para você ficar no seu normal. Então vocês vão aprender também. Porque o que acontece na reunião? Nós estamos lidando com irmãos desequilibrados, né? E em conflitos, com traumas. Você recebe espírito? Não? Não, mas você mesmo não recebe. Você pode assim, porque você está ali na reunião, você está em... Então, mas veja bem, você não está assim preparado e já está numa reunião de desobsessão. Então, é difícil, né? Teria que passar por etapas. Igual aqui o Coen, nós começamos relaxamento, a comunicação vai ser daqui 6 meses. É tudo gradativo, devagar. 5 minutos, 10, 15, 20, até chegar em 1 hora. Foi esse preparo que vai tendo quando você chegar numa reunião mediúnica? Com esse preparo que vamos tendo, né, quando você chegar numa reunião mediúnica, você já está em condições de você mesmo superar isso, né? A gente não é contra nenhuma casa. A pessoa chegar lá e já sentar numa mesa, você fala sentar na mesa, né? E participar de uma reunião mediúnica. Mas, para quem não tem estudo, para quem está com a mediunidade aflorada e não tem preparo, é uma coisa assim que tem que pensar, né? Tem gente que não tem problema, mas tem gente que tem. Então, o estudo antes de estar numa reunião mediúnica é muito importante.
Então, mas tem que ter estudo, né? Se é numa casa que não fornece esse sustento para que você seja preparada, é o estudo normal, né, do Evangelho, mas se é uma casa que não te fornece um estudo para que você consiga superar isso, às vezes seria, não sei, né, afastar, não sei. E cada... Aham. Uhum. Certo. Não é errado, né? É só que a gente tem que preparar, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? E com o passar dos treinamentos, vocês vão entendendo que é tão simples, né? Às vezes vocês vêm aqui com tanta coisa, com tanta preocupação, às vezes até com medo. E com o passar do tempo é uma coisa tão simples, tão legal de trabalhar, né? E não precisa preocupar. Quando a gente está estudando, a gente vive em sintonia, né? Por exemplo, se a gente está com a sintonia baixa, se o obsessor está na mesma sintonia, a gente entra em sintonia um com o outro. Mas se você está buscando estudo, buscando melhorar, provavelmente essa sintonia já não vai se encontrar mais, né? É onde que você melhora. Por exemplo, a mediunidade de desequilíbrio pode acontecer de ficar mediunizada em casa. Quando você passa a um estudo, eu não posso ficar mediunizado em casa. Você já tem um equilíbrio para que não fique mediunizado em casa. E você vai ter condição de falar assim, mentalmente, se você estiver precisando de alguma coisa, vai lá para o Luz e Amor, porque agora eu não posso te atender. Né? Mas você vai aprender isso com estudo. No trabalho, quantas pessoas ficam ruins no trabalho, dá maior trabalho mesmo, né? Mediunidade, desequilíbrio. É normal. O nosso irmão está lá no nosso serviço, principalmente o dia que a gente está bem bravo com alguém, né? Que a gente entra em sintonia com os irmãos nossos que têm desequilíbrio, e a mediunidade está aflorada, aí ele, né? Aí o médium que está em equilíbrio, que já está preparado, fala, não, eu não posso dar passividade aqui, vai lá para casa tal, né? Se o médium tem estudo, tem preparo, ele tem condições de fazer isso. E onde que as coisas começam a melhorar. Né? E a gente traz muito, viu? Aham. Uhum. Certo. Lógico, já foi atendido, sim. E nós sabemos que a gente não vê, mas na nossa casa tem muitos irmãos nossos que estão ali, né? E dependendo do nosso comportamento, do que a gente age na nossa casa, nós sabemos que situação que eles estão. E quando a gente vem para casa, eles vêm com a gente. Muitos ficam aqui, muitos tomam o rumo deles, né? Então quando a gente busca esse conhecimento, a gente como se tivesse uma proteção dentro do nosso lar também. Que a gente leva o equilíbrio para casa, é lógico que os espíritos equilibrados que vão estar lá, né? Alguém quer fazer algo mais?
Aham. Você ficou tensa. Aham. Então, a concentração é... Uhum. Então, mas isso tudo é normal. Porque a gente fala assim, relaxar totalmente é difícil. A gente tem que treinar muito, né? Tem aquelas pessoas que ficam horas e horas. Tem gente que fica horas e horas em concentração. É tudo treino. Porque é muito tempo de treino para poder conseguir mesmo, né? Teve um dia que eu vi um palestrante falando, quando a gente for concentrar, a primeira coisa que faz, não pensar em nada. Eu ficava pensando, gente, não pensar em nada, ele fala assim, esvaziar a mente. E teve um dia que, por um segundo, eu consegui esvaziar minha mente. Não pensei em nada naquilo, foi muito rápido, mas é muito bom, né? Tudo treino. Oi. Então, é uma coisa assim, que nós estamos em treinamento, né? E se você perceber que vai sair um pouco fora do que o Antônio está conduzindo, né? Se tiver alguém também que perceber isso, é até bom que não concentre, que desconcentre, porque nós estamos em treinamento, né? Não é momento de dar passividade, não é momento de ficar assim, né? Então, você tem que manter o equilíbrio para acompanhar o que o Antônio está fazendo e voltar a hora que ele está falando com você. Isso é treinamento. Aham. E tem que ter equilíbrio. Uhum. Então, essa situação tem que ter equilíbrio. Quem que mantém o equilíbrio é com o estudo e com a sua mudança também.
né? E se durante o tempo que ele está falando assim, mexe as pernas, você já mexeu a perna, já ficou anestesiada, opa, eu estou além do que o Antônio está me conduzindo, eu não posso. Entendeu? Quem vai fazer isso com você é você mesmo. Se for o caso, até não concentrar, esperar assim, ir devagar, né? Porque a gente é dono de si, a gente é dono da gente, a gente faz aquilo que a gente quer. Você não pode deixar você entrar em transe e deixar os espíritos fazer de você o que você quer, ou aqui na casa, ou no seu serviço, ou na sua casa, né? Tem que manter o equilíbrio em qualquer lugar que esteja. Por isso que é muito importante o estudo antes de a gente ir para a reunião mediúnica, né? Então, mas tem que manter o equilíbrio, viu? Tem que manter o equilíbrio para que você fique mais consciente daquilo que você está fazendo. Porque tudo que acontece conosco numa reunião, seja o que for, a responsabilidade é toda minha. Não é do espírito obsessor, não é do irmão que vem, não. A responsabilidade é minha, o controle tem que ser meu. Por isso que é importante esse treinamento, já essa técnica que o Antônio vai passando de relaxamento, para que tenha esse equilíbrio. Porque tudo que acontecer com você, a responsabilidade é sua, né? Você não pode deixar se elevar fora dos parâmetros, fora do normal. É difícil? É. Para quem tem a sensibilidade muito aflorada, é difícil, mas quem tem que manter o controle é você, né? Para que isso fique bem no seu dia a dia, né? É importante. Olha, agora a gente tem estudo, né? No dia a dia de reunião prática, não que não tenha que comer carne, isso aí não existe na doutrina. Às vezes fala assim, virei espírita, larguei de comer carne. Isso, a doutrina espírita não tem isso. A carne, na reunião mediúnica, o que acontece? Você desprende energia. Você fica mediunizado e desprende energia. A carne é um alimento que necessita da sua energia para ser digerido. Entendeu? É onde que às vezes dificulta para você, né? Se você almoçar uma comida leve e vir para cá, não tem problema nenhum, não pode comer, nem comer muito. Não é regra, é para que as suas energias se poupem. É por isso, porque a carne, a gente sabe que a carne, a digestão dela é muito difícil, né? E ela requer muita energia do físico para poder dissolver essa carne. E você fica mediunizado, você já usa as suas energias. Então, às vezes fica difícil para o médium, né? E seria até um bom, né? Hoje você não come carne, que você vem em reunião. Aí se você tiver 2 reuniões, você fica 2 dias sem comer carne, né? Isso para o organismo um dia vai te agradecer, né? Porque a carne hoje não é muito saudável. Exagero, né, gente? Se comer tudo normal, não, né? Uhum. Aí se você fica durante o coen, e depois você já não bebe mais, o correto seria não beber de jeito nenhum, né, gente? E durante a reunião, é orientado, não que seja uma regra. Procurar não fumar, né? Não tomar muito café no dia da reunião, alimentação mais leve, por essa energia que a gente desprende, né? Quem fuma, por exemplo, hoje eu vou na reunião, não vou fumar. Então, é um dia a menos que não fuma, né? Aí, de repente, ele tem 2 reuniões durante a semana, já são 2 dias que ele não fuma. Vai ele passa a largar de fumar. A maioria passa a largar de fumar, passa a largar de beber, por esse compromisso que assume aqui, né? E isso é bom para a gente mesmo. E a gente sabe que quando a gente está numa roda de bebendo, os espíritos que estão ali sugando essas energias são muito. E como que fica o médium ali nessa situação, né? Tem que ter muito controle. Por isso que eles pedem, assim, pelo menos no dia, evitar.
A energia que em dobro você já recupera. Você já sai da reunião tranquilo, leve, alegre, saudável. Às vezes vem assim, sentindo, igual o Antônio falou, com um pouquinho de dor de cabeça, sentindo aquele mal-estar, porque já está em sintonia com o espírito comunicante. Quando dá passividade, que é doutrinado, que ele é encaminhado, o médium recebe as energias em dobro, né? Retorna tudo de novo. É uma bênção. É. Uhum. Ajuda ele. É. A mediunidade é a mesma coisa que você está ajudando o encarnado que você não conhece. A gente está ajudando o desencarnado. É espírito do mesmo jeito, só que sem o corpo, né? Ô, gente, então nós vamos encerrar, né? Alguém já... Semana que vem vocês não faltem, porque essa aula ainda continua, né? Concentração, semana que vem é... Concentração. Ah, né? É concentração. Hoje foi relaxamento, semana que vem é concentração. Coloca o nome, pode deixar aqui com a gente, para não precisar de vocês levar e trazer todas as vezes, né? Se vocês não tiverem o nome de fora, põe dentro na folha. O crachá também, pode deixar o crachá na... Conta. O crachá a gente põe em presença. Quem não estiver pegando o crachá, viu, gente, tá com falta, viu? Que a gente põe em presença com o crachá. Gente, podemos encerrar? Ô, Márcia, faz favor. Para a gente encerrar, gente, tem um aniversariante aqui hoje, a gente vai cantar parabéns para ela, pode? Seria dela e da Cristina, mas a Cristina danadinha não veio. Danadinha não veio. Então vamos cantar parabéns para a Márcia. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades.